Whitewater VR foi criado por um único desenvolvedor, o que já é um baita feito. O game promete entregar uma aventura de caiaque nas corredeiras de rios que cortam a natureza em lugares incríveis. Tudo isso sem precisar tirar o headset de realidade virtual da cabeça. E nessa análise a gente vai descobrir qual foi o resultado dessa aventura. Whitewater VR acaba de chegar ao PlayStation para rivalizar com o Kayak VR Mirage, que tem uma proposta parecida e faz parte do catálogo da PS Plus Deluxe, mas depois a gente volta a falar dele. O jogo começa nos colocando para descer a corredeira do rio em meio às montanhas e essa primeira impressão é muito legal. Bastaram algumas remadas com um caiaque para eu ficar impressionado com a imersão que a realidade virtual entrega. Movimentando os braços, colocamos o remo na água do rio para remar, ganhar velocidade e definir a direção a seguir. Temos que cumprir o primeiro cenário antes de abrir o próximo, e eu tenho a impressão que a ordem dos cenários reflete a sua dificuldade. Mas como a coisa é divertida, esse processo se torna bastante prazeroso. E assim vou seguindo em um ritmo mais rápido do que eu estou habituado em Kayak VR Mirage. Quanto mais jogo Whitewater VR, mais sua proposta vai ficando clara para mim. A aventura extrema de Kayak não está no título do jogo à toa. Esse é um game sobre o desafio de descer corredeiras em percursos difíceis, felizmente localizados em cenários muito bonitos. São 5 mapas criados à mão, mas que se inspiram em locais de beleza natural como canyons no deserto, por exemplo. Os cenários têm alguns detalhes interessantes como a lava e os restos de um avião no mapa da Islândia, ou ainda as ruínas de uma civilização antiga no mapa da floresta tropical, que me lembram um pouco do que eu vi no Camboja anos atrás. E é bom se preparar porque, no geral, os mapas são longos, e você vai precisar remar por algum tempo para completar um desses cenários de ponta a ponta. No modo Freeride, podemos explorar as corredeiras do rio e sua paisagem em nosso próprio ritmo, mas é bom lembrar que como estamos numa corredeira, na maior parte do tempo estamos descendo em alguma velocidade. O game tem também o desafiador modo Time Attack, que é dividido nos níveis fácil, médio e difícil. Felizmente, nesse caso, os mapas são divididos por trechos. Só desbloqueamos o próximo trecho ao conseguir concluir o anterior, e aqui está o maior desafio do game, acredite. Esses desafios vão te fazer suar, eu só consegui completar os desafios do nível fácil e precisei suar a camisa. Neste modo você tenta chegar ao checkpoint antes do tempo esgotar. Passar sobre as caixas de madeira boiando no rio nos dá uns segundos a mais, mas conseguir fazer isso é sem dúvidas mais difícil do que parece. O de nível médio é realmente desafiador e eu não venci nem o primeiro trecho. Quando se trata de dificuldade, o game não tá pra brincadeira, e é exatamente por isso que é muito satisfatório concluir um trecho e ver seu nome subindo de posição no placar de líderes. Falando em placar de líderes, ele me causou algum incômodo. Se a proposta de Whitewater VR está ligada ao desafio e à competição, não podermos explorar o placar é frustrante. Eu só consigo ver nomes mais próximos da minha posição na tabela. Não dá para procurar o tempo dos meus amigos ou ver qual a melhor marca caso eu não tenha terminado nas primeiras posições. Outro detalhe que pode ser aprimorado é o feedback tátil. Fiquei com a impressão das remadas terem sempre uma mesma vibração padrão, não importando a velocidade ou a profundidade do movimento. Sem falar que não me recordo do uso do feedback que sentimos na cabeça ao usarmos o PlayStation VR 2. Visualmente falando, o game é bonito, utiliza renderização dinâmica ocular e roda a 90 FPS nativo no PlayStation 5. Mas isso não me impediu de encontrar algumas texturas fracas e ver alguns pop-ups durante minhas descidas nos rios. Temos ainda o efeito não muito convincente da água espirrada ao bater numa pedra, por exemplo. Mas nada que comprometa demais o game, especialmente porque isso nem o Gran Turismo 7 faz direito. Eu tive que alterar as configurações do áudio para chegar no ponto em que eu queria, especialmente porque apesar de eu achar que a música condiz com a proposta do game, o repertório é bem pequeno e a coisa fica repetitiva rápido. Outro detalhezinho repetitivo e que afeta a imersão é que os peixes são os mesmos, não importa em que parte do mundo você está. E falando em localização, o game não foi localizado para o nosso idioma, mas honestamente falando, os menus em inglês não são um grande desafio, já que a coisa toda é bem intuitiva. Bom, Whitewater VR acabou. E aí? O game entrega uma aventura de caiaque desafiadora, divertida, em mapas bonitos e que vai te fazer suar a camisa. Seja enfrentando as difíceis corredeiras do rio abaixo no modo livre, seja no punitivo modo Time Attack. Acredito que o jogo cumpra bem a promessa de ser desafiador e por isso eu o recomendo. Acho que os seus deslizes não comprometem demais a experiência e além disso eles podem ser corrigidos com atualizações do desenvolvedor. Já que a comparação com Kayak VR Mirage é inevitável, vamos lá. Eu acredito estarmos diante de propostas diferentes. Enquanto o Whitewater VR me parece mais voltado para o desafio, adrenalina e energia, o Kayak VR Mirage está mais para contemplação e relaxamento.
Visualmente falando, o Kayak VR Mirage é melhor. Por outro lado, o Whitewater VR tem mais cara de game que a de uma experiência. Resumindo, apesar de ambos serem sobre caiaque em realidade virtual, temos propostas diferentes para atender demandas diferentes. Se você procura aventura e desafio, eu recomendo o Whitewater VR, mas se você quer passear de caiaque e contemplar a natureza, talvez o Kayak VR Mirage seja a melhor opção. E se você for para a água de caiaque, qual vai ser seu estilo? Conta pra gente aí nos comentários. Eu agradeço por ter ficado até o fim do vídeo. Se você gostaria de nos apoiar, deixe o like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda demais e ainda é de graça. A gente se encontra na próxima. Até lá!